Oi, gente! Eu estou imensamente feliz que você está aqui e veio conferir de perto o meu novo projeto, que é o podcast Não Prometo Nada. Bom, esse episódio, na verdade, é o episódio zero. Ele é só uma introdução para que a gente possa ter um alinhamento de expectativas. E pelo nome, eu acredito que você já sabe o que pode esperar do podcast. Ou seja, nada. A minha ideia é a gente criar um espaço aqui para falarmos sobre nada e tudo ao mesmo tempo. Por isso que ele não é um podcast nichado, mas eu vou contar para vocês de onde surgiu a ideia de criar o podcast. Eu fui convidada recentemente por uma agência de marketing para participar de um episódio sobre marketing B2B no podcast deles, é a agência B Digital. Inclusive, esse episódio está disponível no YouTube e eu vou publicar o link dele no nosso Instagram, que se você não sabe, o podcast também tem um Instagram agora. E eu pretendo, através do Instagram, trazer algumas imagens de algumas histórias que nós vamos comentar aqui durante os episódios. E para matar a curiosidade de vocês, vocês vão poder conferir algumas fotos lá no nosso Instagram. O Instagram é @nãoprometopodcast. Segue a gente e dá uma força lá. Bom, voltando sobre o podcast que eu fui como convidada, eu fui para falar sobre marketing B2B e foi uma experiência muito legal. Eu fiquei muito satisfeita com o resultado de não ter nenhum roteiro e mesmo assim, sendo a minha primeira vez na frente das câmeras, eu me senti muito confortável e eu consegui ser eu. Minhas amigas me incentivaram a criar um podcast depois da minha participação, né, neste podcast sobre marketing. E eis-me aqui, porque eu ouvi o conselho delas. Muito obrigada, amigas, pelo incentivo. Aqui estou. Mas, diferente da expectativa que eu acredito que elas tinham, este podcast não é sobre marketing e eu vou contar para vocês o porquê. Bom, marketing é a minha profissão, eu trabalho CLT e talvez marketing seja um dos poucos temas que eu sei com um pouco mais de aprofundamento, né, por conta da minha trajetória profissional. Mas eu pensei bem, eu já trabalho CLT e se você também trabalha CLT e gostaria de se aposentar, você sabia que nós vamos trabalhar 87 mil horas para nos aposentarmos? Isso significa, acho que 9 ou 6 anos, não me lembro agora, eu sou de humanas, né? Não sou de exatas. Mas isso significa um tempo gigantesco de trabalho, uma parcela enorme das nossas vidas. Isso porque eu excluí um mês de férias dessa conta, tá? Porque com certeza daria um número bem maior. Porque as férias, para mim, é algo sagrado. Então, com certeza, eu não esqueceria delas nesse momento. Então, partindo desse princípio, né? Eu vou trabalhar 87 mil horas da minha vida. Provavelmente todas elas relacionadas a marketing. E se esse podcast fosse sobre marketing, com certeza o número de horas no final da minha vida trabalhando seria muito maior. Embora isso não seja um trabalho, eu teria que ter o compromisso aqui de trazer dados, fatos e um conteúdo com um pouco mais de embasamento técnico. E isso consumiria muito tempo meu, fora do meu trabalho, pensando sobre coisas que eu já penso durante 8 horas todos os dias. Fora o tempo de criar um roteiro, pensar num tema, editar. Então, eu avaliei e eu achei que não era uma boa ideia eu colocar aí tanta energia no tema trabalho. Em outros episódios nós vamos falar sobre isso, inclusive sobre equilíbrio. E para a decepção de quem me conheceu através da minha profissão, eu também não criei nenhuma estratégia para esse podcast. Eu não estudei nenhum nicho, eu não criei uma persona. E nada de tudo que eu poderia ter feito de acordo com o meu conhecimento. Por quê? Eu quero levar isso de uma maneira leve, sem compromisso. Isso aqui para mim vai ser um hobby e quase uma terapia semanal, que é um espaço para que eu possa dividir as minhas ideias, os meus pensamentos. Todo dia eu me pego filosofando sobre algum tema, sobre alguma história de alguém que me contou e eu me vi naquela situação e eu fiquei pensando o que eu faria, o que a pessoa deveria aprender por ter essa vivência, né? Então, eu vi aqui no podcast uma oportunidade de organizar melhor os meus pensamentos
e trazer eles aqui de uma maneira um pouco mais estruturada e também aprender com vocês, que eu acredito que a partir do momento que eu tenho um espaço para expor as minhas ideias, isso significa que eu também estou super aberta, embora esse seja o meu espaço para hablar, né? E por esse motivo, pelo menos no começo, eu não pretendo convidar ninguém para fazer uma collab, porque eu quero só hablar. Eu já tenho que ter uma escuta ativa no meu dia a dia. É uma tarefa, né, um exercício diário da gente tentar ouvir mais do que falar, mas aqui é meu espaço para hablar sobre nada e tudo ao mesmo tempo. Agora que vocês já sabem sobre o que é o podcast, nós teremos um episódio publicado todas as quartas-feiras no período da manhã. Isso não é uma promessa, porque eu não prometo, talvez seja uma previsão. Brincadeirinha. Podem esperar que toda quarta-feira terá um episódio novo por aqui sobre os mais variados temas. Por enquanto, os conteúdos estarão disponíveis no Spotify e também no YouTube, todas as quartas-feiras, como eu comentei. E acredito que os episódios terão entre 10 e 20 minutos, dependendo do tema e também da minha inspiração. E eu espero muito que nós possamos ter uma troca legal por aqui. No Spotify, todo episódio tem uma caixinha onde vocês podem deixar um comentário sobre o que vocês acharam do episódio ou qualquer outra informação que vocês desejem. Essa mensagem ela fica disponível só para mim, então ninguém mais pode ter acesso a ela. E também, com certeza, através do nosso Instagram. Como eu comentei, é o @nãoprometopodcast. E se você chegou nesse episódio de alguma plataforma que não foi o Instagram e você não me conhece ainda, eu convido você a visitar o nosso Instagram. Lá você vai poder ver a minha carinha, ver quem é essa mulher que vos fala. Quando eu ouço podcast, bom, eu comecei a consumir podcast recentemente porque eu troquei de trabalho e aí eu tenho que dirigir todos os dias de 30 a 40 minutos. E é uma maneira muito legal de eu deixar o meu caminho mais leve. Foi assim, então, que eu mergulhei nesse mundo do podcast. E eu fico muito irada porque tem muitas histórias que eu gostaria de ver alguma foto, de entender quem é a pessoa, como que é essa pessoa. Porque é óbvio que a gente fica imaginando na nossa cabeça e super curioso. Eu sou uma pessoa super curiosa e eu tenho certeza que eu não sou a única. Eu pensei muito sobre realmente lançar esse projeto ou não, porque eu fiquei me perguntando se no futuro eu sentiria, por exemplo, vergonha no meu posicionamento agora sobre as coisas que eu vou falar aqui. Provavelmente sim, eu acho que vergonha não é a melhor palavra, mas faz parte da evolução a gente mudar os nossos pensamentos. E que bom, né, que nós temos essa oportunidade de mudar, melhorar e evoluir. E também sobre o julgamento das outras pessoas, né? Tanto se muitas pessoas vão consumir o conteúdo e eu vou levar hate, ou se ninguém vai consumir o conteúdo e eu vou ficar triste porque eu não consegui atingir ninguém. E se a gente pensa assim, de fato, a gente não vive e acaba não criando nada diferente nas nossas vidas, né? Eu já tive um projeto que eu considero bem sucedido, que foi a criação de uma marca. Eu tive uma marca com a minha melhor amiga há alguns anos. O nome da marca é Sereia Nativa. Ela ainda está ativa no Instagram. A gente não desativou a conta, mas a gente não vende mais. A gente parou de fazer o processo de criação e também de vender as peças. Mas foi um case que eu tive coragem de tirar do papel. Eu junto com a minha amiga Mi, né? Tivemos coragem de tirar do papel e literalmente colocar aí a cara a tapa, né? Bom, e pensando nisso, toda essa reflexão que eu fiz antes de lançar o projeto ou não, eu fiquei me perguntando por que nós temos tanto medo do passado, né? Na verdade, aqui acaba sendo quase um papo meio atemporal, porque nós estamos no presente pensando se no futuro nós teremos vergonha ou algum arrependimento no passado. E isso é muito louco, não faz sentido nenhum. E este será o primeiro tema do nosso episódio, que a gente vai falar aqui na quarta-feira. Eu trarei essa minha reflexão para vocês sobre o que eu refleti sobre os nossos medos e vergonhas da nossa história, do nosso passado, como que isso reflete, né, tanto no nosso presente como no nosso futuro. Então, eu já estou deixando aqui um spoiler sobre o nosso próximo episódio,
na verdade, será o nosso primeiro episódio oficial, porque esse começou chamando um episódio 0, é só uma introdução, é o nosso primeiro date por aqui. Eu espero que o primeiro date de muitos, todas as semanas. Super obrigada por terem vindo aqui conferir de perto sobre o que se trata esse novo projeto. Eu conto muito com vocês, um super beijo e até a próxima quarta.